Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu sou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje um tema importantíssimo. Nós vamos falar sobre mitos, contos de fada e mais algumas coisas na indústria cinematográfica. O que isso tem a ver com a gente? Você acha que nada? Pois bem, você vai conhecer então a Malu Monteiro, que é uma psicóloga transpessoal, e vai nos explicar o que isso tem a ver com a nossa vida, o que influencia. Às vezes a gente está assistindo coisas e a gente não sabe se alguma coisa foi escrita, se alguma coisa foi feita, ela foi tirada de algum lugar, nem que seja da imaginação. Se eu imagino alguma coisa, é porque essa coisa existe, porque eu não posso imaginar o inexistente. E senão não teria nenhum parâmetro aqui para eu poder imaginar aquela coisa. Então, em algum lugar existe. Agora, e essas coisas que a gente imagina, sabe que existe, mas não tem explicação, tem muito mais influência do que a gente pode sequer imaginar. Então, vamos trazer um especialista para nos explicar sobre isso. E aí, Malu, tudo bem? Marilu Monteiro, mais conhecida por Malu Monteiro. Tudo bem? É um prazer receber você aqui. Tudo bem, Grego. Gratidão pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento, e também já agradeço aí a presença e a participação dos telespectadores. É legal, assim, para a gente falar sobre esses temas, porque esses temas são muito pouco abordados, né, digamos assim. Não sei se não interessa muito para a mídia, mas para as pessoas é muito importante. O Vida Inteligente, ele foca exatamente em trazer coisas que importam para as pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, o autoconhecimento, a compreensão, enfim, uma série de coisas. E aqui nós temos uma hora e pouco, ou tanto assim, para a gente poder falar diretamente sobre o tema em questão que nós escolhemos para hoje. Então, dá para explorar bem, dá para satisfazer as pessoas, e depois vai ficar o seu contato também, e aí a gente vai poder continuar oferecendo esse tipo de esclarecimento para as pessoas. Malu, o que tem que ver? Pronto. O que tem que ver mito, né? Eu nasci num país onde tem a mitologia e tem uma coisa linda que é a Grécia, né? Tem muitas coisas naquilo lá, fantásticos. E contos de fada. Conto de fada é coisa, a gente fica achando que é coisa infantil, a fadinha daqui, a fadinha de lá. Será que é só isso? Tem alguma coisa a ver, né? E isso na indústria cinematográfica, quer dizer, o que a gente assiste, essas coisas, essas ficções, essas coisas que os grandes produtores fazem, tem importância, tem um significado na nossa vida, principalmente essas histórias, esses contos que a gente conhece desde pequeno? São pontuações bem interessantes que você coloca. A primeira que você coloca é em relação ao mito, né? É uma história inventada, é uma criação, uma coisa sem nenhum sentido. O que é isso, né? Os mitos e os contos de fada. Então, vamos começar pelo mito. O mito, ele vem da palavra grega e ele significa um estudo de narrativas. Os mitos e os contos de fadas são narrativas fantásticas e trágicas também. Sim. Porque se a gente for ver os contos, na essência, ele não tem o final que hoje eles têm. Que hoje é tudo o príncipe beija, né? E ela renasce. Tudo final feliz. Todo um final feliz, exato. E os contos, na essência, eles não têm esse final feliz. Eles trazem um ensinamento. Aliás, a função deles é educacional mesmo, né? Os contos de fada. Porque antigamente eles faziam aquelas rodas de fiar, né? E os profissionais, porque os contadores eram profissionais, era uma profissão que se passava de geração para geração. Então, eles viajavam nas comunidades e lá eles contavam as histórias. E assim eram transmitidos os valores e as crenças locais. Então, ele tinha muito esse valor educacional. Por quê? Se você observar, a gente conta uma história com uma essência educacional, ela vai ser muito mais eficaz do que você falar para a criança, olha, não faz isso, porque bababá, bababá, né? Então, a gente fala lá uma teoria para a criança, né? E para ela aquilo não faz muito sentido. Agora,
através dessa linguagem metafórica, ela consegue reter muito mais informações e seguir elas do que se falar não faz porque tal coisa vai acontecer, né? Porque ela tem que ter a experiência, né? Então, os mitos, eles retratam sobre uma determinada cultura. E neles vem sempre essa questão do trágico. O que é esse trágico, né? De alguma forma, ela sempre tenta explicar a própria morte, né? O mito, ela é uma tentativa de explicação sobre o ser humano, a forma como nos sentimos, o nosso universo interno e o nosso universo externo também, né? Mas através de uma linguagem metafórica. Então, Manu, como é que é? Esses antigos, vamos dizer, essas pessoas que desenvolveram os mitos, que hoje a gente aproveita até hoje para estudar, para explicá-los tudo, qual era a fonte desses seres aí para ele buscar isso aí? Fala para mim. Isso é perfeito. É perfeito. O Jung, ele fala que o mito, ele está em toda parte e no nada. Olha só. Está em toda parte. O mito, ele é composto, a base dele são os arquétipos, né? Os arquétipos são imagens primordiais. Algo que se formou junto com a história da própria humanidade. Então, mas o mito, ele se transforma, conforme a nossa cultura se transforma, ele também se transforma. Eu vou trazer alguns mitos aqui e exemplificar. Legal, né? Muito bom. Mas aonde que estão esses arquétipos, né? Eles estão lá no inconsciente coletivo. O Freud trouxe a questão do inconsciente pessoal, que é onde questões nossas são suprimidas, então tudo aquilo que eu identifico em mim e não gosto, ou porque não é valorizado pela família. Por exemplo, nasce um artista em uma família que é de médicos, que tem uma tradição de médicos ou de engenheiro. Então, aqueles dons artísticos, eles não são valorizados. E essa pessoa, ela tende, né, para pertencer ao seu clã, ela tende a suprimir aquilo que o clã não compartilha dela. Então, para isso é o inconsciente pessoal. O inconsciente coletivo é lá onde retém, né, e transmite todas as informações comuns à humanidade. Então, no inconsciente coletivo, nós temos a bagagem ancestral, né? Nós temos todas as informações, todas as experiências que a nossa ancestralidade teve. E aí, como que essas pessoas, né, que trouxeram o mito, de onde veio essas informações? Do inconsciente coletivo. E porque nós humanos sempre temos essa busca, sempre estamos em busca de quem sou eu, né? Sempre, é verdade. Sempre tem, e sempre teve. Então, foi essa ânsia, né, por essa busca, que fez com que os humanos canalizassem, recebessem essas informações do inconsciente coletivo. Então, Manu, o Jung e o Campbell, eles falam assim, ó, o mito, ele não é uma criação humana, mas ao mesmo tempo ele porque ele veio através de sonhos, é como se fosse um sonho coletivo. Mas como que se explica diversos mitos em diversos continentes diferentes, em épocas que a informação não era... Boa pergunta. Mas que tem a mesma essência. Por isso que a gente encontra a mesma essência de mito em diferentes partes do mundo. Porque é um sonho coletivo. Receberam do inconsciente coletivo. Malu, explica de novo, que para mim foi uma surpresa. Claro, não sou psicólogo, não milito nessa área, mas sempre se falou inconsciente coletivo. Agora, inconsciente pessoal, me deu um clique aqui. Eu nunca ouvi falar disso, inconsciente pessoal. Fala de novo sobre isso, que eu acho que muita gente também vai se interessar em querer saber ou se dá conta de que existe um inconsciente pessoal também. Como é que é isso? Aprofunda um pouquinho nisso, por favor.
Tá. A grande contribuição, uma das grandes contribuições de Freud foi que ele trouxe essa questão do inconsciente. Isso é dele, né? Foi ele que trouxe pra gente. O inconsciente, mas ele traz o inconsciente pessoal. Então, para Freud, tudo aquilo que nós não gostamos, nós suprimimos, né? Nós reprimimos. Jogamos aquelas coisinhas que não gostamos em nós para baixo do tapete. Tá. E a contribuição de Jung foi ampliar esse conceito de Freud. Então, Jung chega e fala, tá, existe realmente essa questão do inconsciente pessoal, né, onde nós vamos, é como se fosse a nossa lixeira, né, a gente esconde aquelas coisinhas indesejáveis. Mas existe algo que é muito além, que é o inconsciente coletivo, que é lá onde todas as informações, não somente questões suprimidas, mas também todas as demais informações estão, que é o inconsciente coletivo. E ele é maior. Um exemplo que o Jung coloca, porque o inconsciente pessoal ele é muito mais fácil de ser acessível, de acordo com essa perspectiva, né, Gregor? Do que o inconsciente coletivo. Com certeza. É por isso que é difícil a gente identificar quando está vivendo um mito, ou a parte de um mito, mesmo que ele não contribua mais para a nossa evolução pessoal, né? Por exemplo, no inconsciente pessoal está a nossa sombra. O que é a nossa sombra dentro dessa perspectiva? São características indesejáveis. Então, eu sou autoritária. Como é fácil de identificar isso, né? Aquilo que está me incomodando no outro está em mim. Tanto negativamente quanto positivamente. Então, eu vejo o outro e falo assim, nossa, ela é muito inteligente, eu queria ser como ela. E eu tenho uma resistência em ver esse potencial em mim. Porque é difícil ver o potencial. Por que é difícil, Grego? Porque me traz responsabilidade. Uma vez que eu vejo assim, o quanto eu sou capaz, eu tenho que obrigatoriamente sair do coitadinha, né? Do arquétipo da vítima. Eu não posso. Vítima, isso. Então é difícil também a gente ver as qualidades, os nossos potenciais, porque por diversas razões, não só por isso, mas porque ele também traz responsabilidade, né? E o Jung então fala que a sombra, com um pouquinho de esforço, você consegue acessar. Faz uma terapia, rapidamente você consegue acessar a tua sombra. É mesmo? Diferente. É bom você falar isso aí, porque tem muita gente que não procura uma terapia exatamente porque acha que não vai, ninguém vai acessá-la, ela já vai negativa para o terapeuta. Então, não é tão difícil, você acabou de dizer, é simples você ver sua sombra, por exemplo? Simples nunca é, né? Tá. É uma ferida, né? Você vai ter que rever, às vezes, questões lá da ancestralidade. Se está muito suprimida aquela informação, né? Da relação paterna, da relação materna. E aí, o pai também já traz questões lá do pai dele. Então, assim, às vezes são coisas muito profundas. Mas é mais fácil isso do que outras questões, por exemplo, identificar, né, a sua ânima e o seu ânimos, porque para Jung todos nós temos o oposto interno. Então as mulheres têm o masculino interno, que ele chama de ânimos, e os homens têm o feminino interno, que ele chama de ânima, né? Aí fica um pouquinho mais difícil, porque você está o tempo todo projetando isso para fora, nas pessoas com quem você se relaciona, algo que ainda é interno. Então, se internamente essa relação não é serena, não é harmoniosa, aí externamente isso também não vai ser possível, porque tudo começa dentro. Reflexo. É um reflexo, né? Com certeza. O dizem que aquele chavão, né? O teu exterior é o reflexo do teu interior. E é uma verdade absoluta isso aí, né? Eu vou dar um exemplo de um mito
Para a gente exemplificar, trazer aqui como que o mito, como que tem essa representação aqui na vida, né? Como que nós nos identificamos. E aí eu vou pegar o público feminino, mais feminino, mas quando a gente fala de um mito, a gente está falando também do homem, e aí pode ser a ânima dele, né? Vamos pegar um mito grego da Palas Atena. Sim. Palas Atena é filha de Zeus e Metis. Então, antes do seu nascimento, né, Zeus é casado com Hera, mas ele é o deus fecundador. E o que isso significa? É o típico galinha, sabe? É aquele que não consegue ficar com uma única mulher. Ele ama uma mulher, ele ama realmente a sua esposa, mas ele ama amar outras. E Zeus traz essa questão, e pessoas identificadas com esse arquétipo, com essa imagem arquetípica, elas vão viver isso intensamente, uma forte necessidade em ter múltiplas relações. Que interessante. Então, o Zeus, ele é Deus do Olimpo, né? Ele ouve uma profecia de que ele vai ser destronado por um filho. E nesse tempo, ele já descobre que Metis está grávida dele. E aí ele já relaciona, opa, tá vindo aí o filho que vai me destronar, porque Zeus já destronou o pai, né? Ele já tem um histórico, assim, de cada um vai destronando o outro, e ele já é herança familiar, né? E ele já fica todo receoso disso, porque ele está muito relacionado ao poder. Zeus é uma pessoa que está como líder, né? Que nasceu com esse dom da liderança, mas gosta muito do poder mesmo. Então, perder o poder para ele é difícil, né? Então, ele pega, o que ele faz? Ele usa umas artimanhas para engolir Metis. Metis é a deusa da sabedoria. Essa é uma interpretaçãozinha que a gente vai fazer logo em seguida, mas continuando aqui no mito, então, ele engole Metis grávida. De repente, Zeus começa a sentir uma forte dor de cabeça, insuportável, e ele chama Hefesto, que é o deus artesão, para abrir a cabeça dele e tirar aquela dor da cabeça dele. Então, Hefesto assim faz, né? Abre a cabeça dele. Quando abre a cabeça, sai Palas Atena, filha de Zeus e Metis, ela donzela, pronta, vestida em uma armadura, e assim que ela sai da cabeça dele, ela se coloca ao lado do pai, à disposição para batalhar. E assim ela é, sempre disponível ao pai. Uma lealdade ao pai, uma lealdade ao masculino. Então, são duas coisas bem interessantes, Grego, aqui. Uma, assim, é que ele engole Metis, né? O masculino, em algum momento da história da humanidade, ele engoliu o feminino. Olha, e a gente ainda, até hoje, a gente ainda vive resquícios desse masculino que engole o feminino. Né? O feminino já se resgatando, né? Mas ainda assim nós podemos ver discrepâncias entre, num contexto organizacional, por exemplo, em especial pessoas que estão no topo da hierarquia, existe uma discrepância salarial em decorrência do gênero, exclusivamente, os dois fazendo a mesma coisa. Então, isso ainda é essa questão do masculino ter engolido o feminino, né? E a outra questão é da Palas Atena, sai da cabeça, pronta e vestida com uma armadura. Qual é o significado disso? O Palas Atena, ele é uma mulher que nasce da cabeça do pai e é leal a ele. Então, a Palas Atena, o Roger Wooger e a Jennifer Wooger, que são um casal, e a Jean Bollen fez um estudo correlacionando mulheres contemporâneas e homens contemporâneos com os mitos gregos. Então, eles descrevem características dessas pessoas, porque o estudo deles também está relacionado, fazendo uma interpretação junguiana, todos são analistas junguianos, do mito
com essas pessoas, né? Então, como que é uma pessoa, quais são as características de uma pessoa que tem essa imagem arquetípica como a sua regente? São pessoas pragmáticas, pessoas racionais, né? Mulheres que se sentem muito desconfortáveis em torno de outras mulheres. Já conheci mulheres assim bem maduras, uma idade bem madura, que fala assim desse desconforto em estar entre mulheres. Que interessante. Então, ela é uma aliada do masculino, ela se coloca a serviço. Em nenhum momento a gente, no mito, vê ela indagando sobre o pai ter engolido a mãe. Ela nasceu, a mãe tá lá, né? Sai por sua conta, não quero saber. Então, a Ateninha, ela tem uma relação muito próxima com o pai, né? Mas uma relação muito conflituosa com a mãe. E isso também tem a ver com o próprio feminino ter sido engolido, porque vamos pensar, né? O feminino, ele foi engolido lá pelo masculino por uma razão, Grego, que eu acredito que existe uma razão para isso ter acontecido. Por que no período neolítico a gente sai de um sistema matrilinear, né, em onde a liderança era compartilhada entre homens e mulheres? Uma representação cinematográfica de uma liderança compartilhada é o Avatar. Que a gente vê que lá em Pandora eles têm uma líder espiritual, né? E um xamã que resolve questões políticas. É uma liderança compartilhada. Por que a gente, de repente, sai de uma liderança compartilhada, um sistema matrilinear, e vai para um patriarcado? Tem que ter uma explicação, mas nós não sabemos, nós não temos consciência. Então, na minha opinião, isso não acontece por acaso, da mulher ter sido engolida pelo masculino, né? Mas a gente tem que fazer o caminho inverso nesse momento, né? De encontrar a nossa identidade em conexão com o feminino. O feminino é aquele que cuida, é aquele que se relaciona, é aquele que gosta de estar entre os seus e os demais ao seu entorno, né? Ela tem uma relação simbiótica com o todo. E o masculino é o mais da ação, é o mais pragmático. Ambas energias extremamente importantes para nós, porque se somos muito emoção, não damos conta de lidar com certas demandas que temos, né? Mas como que isso respinga para gerações passadas, aonde cada vez mais esse arquétipo de Palas Athena ganha força e é valorizado? Porque, bom, a menininha, então foram as mulheres, elas se tornaram propriedades do pai, e depois essa propriedade era passada para o marido, né? E do marido era para a mãe do marido. E aí nasce a menininha naquele contexto, observando o pai tendo o poder. Ele tem o poder da decisão, porque ele é o provedor, então a mulher não tem a liberdade financeira, e por conseguinte ela acaba sendo aquela que acata as decisões do pai, né? E a menininha vai vendo aquilo. Agora, pensa a cabecinha de uma menininha, né? A mãe é aquela que tá cri-crizona lá dentro de casa, falando, não suja isso, não faz aquilo, blá, 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 né? Ela sobrecarregada, muitas vezes, com a educação dos filhos. E a menininha, quem é que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero ser o pai. Claro. O pai é que é o líder, o pai é que tem o poder, o pai é que sai de casa todos os dias, né? A mãe fica aqui, toda descabelada, limpando casa e gritando comigo. Então, as mulheres, elas vão cada vez mais se identificando com o masculino, gerações passadas, né? E aí esse arquétipo da Palas Athena, ela ganha muita força, porque quem é ela? Ela é aquela voltada para o desenvolvimento profissional. Ela não tem interesse em ter filhos, ela muitas vezes tem filhos, aí a relação com os filhos é bem conflituosa, ou tem algum conflito, né?
Por quê? Porque ela está o tempo todo trabalhando. Ela gosta disso, ela tem uma conexão com o intelectual, né? É aquela mulher que também, ela é filha de Zeus, né? Então ela também tem uma relação com o poder. Ela é líder, uma líder nata, né? Ela nasce com aquilo. E aí as relações sociais acabam sendo um pouquinho deixadas de lado. Então, para um homem se casar com ela, ele vai ter que ser bastante independente, né? Se for aquele que tem uma carência afetiva, não vai dar muito certo, porque ela não, ela não tem esse interesse, ela não está voltada para esse tipo de relação. E duas mídias cinematográficas que trazem, exemplificando a Palas Athena e mulheres que personificam, né, com esse arquétipo, são O Diabo Veste Prada, e o outro é uma comédia mais recente, que é O Que as Mulheres Gostam. Sim. Eles trazem diversos arquétipos do que as mulheres gostam. Ali, no Diabo Veste Prada, você conhece, Grego? Já assistiu esses filmes? O segundo, sim, o Diabo não. O Diabo Veste Prada é um pouquinho mais antigo. Ela retrata a história de uma jornalista iniciante que vai fazer um estágio na revista Vogue. Olha. E vai ser assistente da secretária da diretora da revista Vogue, que é a Miranda, o nome dela. A Miranda é a Andre. Então, a Miranda é quem? É a personificação de Palas Athena. Você vê nela todinha, assim, ela já saiu de 5 relacionamentos, né? Eles mostram a dor dela, dessa mulher, porque ela é uma humana, né? Ela é pragmática, mas ela tem emoções, tem sentimentos. Então, a gente vive um mito da família da Margarida, da Margarina, aquela lá da menininha que tinha um cabelinho loirinho, Doriana. Perfeita, aquela família perfeita. E esse é um mito que existe, que impacta ainda as mulheres. E a Miranda, que é aquela Palas Athena totalmente voltada para a sua vida profissional, né, já é uma mulher madura, que passou a vida inteira batalhando bastante para estar lá no topo da hierarquia. Ela se identifica muito com o masculino, então a posição e a forma como ela se relaciona com todos os colaboradores e todas as pessoas é assim, é pragmática, é racional, né? Ela é empresária e ela não consegue se desidentificar deste lugar. Então, ela não consegue ser empresária, mãe, amante, amiga. E essa é a saga de Atenas. Para se desidentificar, ela vai ter que primeiramente perceber que é isso. E aí, lá no segundo filme, O Que as Mulheres Gostam, a gente tem uma Atenas que é a empresária, né? E ela é desafiada por um colaborador. Em um momento ele chega e fala, porque eles têm uma discussão e tal, e ele fala, vai me dizer que você vai me bater. Porque a Atenas, ela consegue ser bem agressiva também, verbalmente, inclusive, né? Então, aí nisso ela já começa a se perceber assim, opa, é mesmo, eu tô tendo uma reação um pouquinho excessiva aqui. E aí depois ele fala, faz o seguinte, vai hoje à noite e sai com as suas amigas, porque você tem amigas, né? E ela não tem. E ele já sabe disso, porque ele já conhece o arquétipo, né? Já conhece aquele padrão de comportamento, né? O arquétipo é isso, ele é um padrão de comportamento, né? Ele nos fala assim. Então, o que é legal que essas duas mídias nos trazem? Assim, uma é que a Andre, ela é uma garota simples e totalmente desligada lá do Diabo Veste Prada, desligada da questão de moda. E aí ela começa a se identificar com Miranda. Então, a Miranda, na minha interpretação, é a sombra dela.
que traz questões que existem dentro dela, de ser autoritária, de querer ocupar aquela posição de liderança, de poder, né? E aí, no final, ela faz uma escolha. Eu acho que é bem interessante essa questão da escolha, assim, e que eles trazem para a gente exatamente isso. Se você olhar para si mesmo, porque lá no final a Andrea é confrontada, porque a Miranda faz alguma coisa, eu não vou dar muito spoiler aqui para ti assistir depois, para ti e os telespectadores, Greg. Isso. Depois. Ela é confrontada, a Andrea, que é a estagiária de jornalismo, ela é confrontada por Miranda, porque ela começa a julgar a Miranda por ter feito uma coisinha lá, né? Uma artimanhazinha, ela manipulou uma situação e pessoas estavam envolvidas e inclusive foram prejudicadas, mas a Miranda não quis saber por quê, ela estava mais preocupada era consigo mesma, né? E então no final que a Miranda confronta ela, fala assim, você está me julgando, mas você fez igual eu, você também faz isso que eu estou fazendo. E aí, nesse momento, a Andrea tem uma escolha. E nós temos escolhas, e fazemos escolhas o tempo todo. Todo. Então, ela teve a escolha de se desidentificar deste arquétipo e buscar outras possibilidades, né? E a outra escolha que nós temos é de mantermos identificados com o arquétipo e seguir, né? Porque o arquétipo ele vai trazer vantagens e também desvantagens. Essa é a vida. Você tá querendo me dizer, claro, que eu acho que deveria ter, por isso que muitos casais não dão certo, deveria existir, pelo que você está me falando aqui, olha, deveria existir um tipo, como existem os exames pré-nupciais, no meu tempo existia, hoje eu não sei, mas o homem ia fazer os seus exames e ver se está tudo de acordo, a mulher também, ginecológicos, o homem, todos aqueles exames normais, usuais, para ver se não tem nada, os pré-nupciais. Deveria existir um tipo de atendimento psicológico, ou sei lá, dentro dos sistemas de saúde ou de alguma coisa, de planos, que que levasse o casal, vamos dizer, para um especialista nesse aspecto que você me disse. Porque você vai conversar comigo, vai conversar com a minha futura esposa, ou vice-versa, você vai identificar em cada um de nós esses arquétipos que você disse, esses mitos, né? E vai dizer, olha, o seu marido, o seu futuro esposo, ele tem essa tendência. A sua futura esposa tem essa tendência. Vocês vão poder conviver harmonicamente se você atentar para isso, se você atentar... Infelizmente, não existe isso. Se existisse, nós pouparíamos uma série de problemas futuros. Você não acha? Eu não sei, me veio à mente. Eu acho um negócio importantíssimo, se você disse que são arquétipos, né? E o Freud fala, e é inquestionável, né? Inconsciente coletivo, uma série de coisas. Então, todos nós temos essas tendências. Se ninguém levantar essas tendências, se ninguém nos chamar a atenção sobre essas tendências, nós somos uma verdadeira loteria. Não sabemos realmente o que vai dar. Então, nunca se pensou em fazer um tipo de terapia ou se oferecer um tipo de consultoria psicológica, sei lá, terapêutica, psicanalítica, no sentido de orientar futuros casais sobre esses aspectos importantes que você está trazendo aqui para nós, sobre mitos e arquétipos? Como é que você vê isso? Eu acho que seria bem interessante, né? O que nós temos não no sentido de que eles não vão dar certo, porque isso ninguém consegue falar, né? Vai dar certo, não vai dar certo. O que faz um relacionamento dar certo, né? Uma das coisas é o amor. Se você ama o outro, você está disposto a caminhar juntos, a desbravar novos horizontes juntos, né? Mas é claro que se vocês conhecem os arquétipos regentes, né? O mito que vocês estão vivendo, aí vão viver um processo terapêutico no sentido de se entender para não ficar o tempo
todo projetando no outro. Isso. E aqui, para Palas Athena, ela tem relacionamentos bem conflituosos mesmo, uma porque, assim, sexualidade, ela não está conectada com a sua sexualidade. E o sexo é uma parte muito importante da vida do casal, na vida do casal, né? Então, essa é uma questão, assim. A outra é que ela tende a disputar na relação, porque ela é a melhor. E se discutirem, ela tem que ser a última a dar a palavra. Então, ela tem que fazer um exercício para deixar de ser a dona da razão, para se conectar com outras imagens arquetípicas, como, por exemplo, né, se conectar com Afrodite, Opa. que está ligado à sexualidade, ao amor por si mesma também, né? E, enfim, no filme, O que as Mulheres Gostam é interessante porque quando ela começa a se perceber melhor, ela busca ajuda. Ela recorre lá a grupos de mulheres. Então, eles fazem de uma forma bem lúdica e bem simples, mas o que essa mídia oferece? Uma outra possibilidade. Busque. Se você identifica que a sua vida está assim, né, que você está só voltada para o desenvolvimento profissional, que você não tem amizades, que o relacionamento não está dando certo, né? As pessoas não conseguem ficar perto de ti porque você é autoritária demais, né? Manipuladora demais. Então, busque ajuda. Vai ser... E aí eles mostram como é gostoso estar lá naquele meio das mulheres e tudo mais. Então, Grego, quando você fala assim do casal se identificar, eu acho que é bem interessante, desde o início, já saberem sobre as projeções que estão ocorrendo, né? E isso vai perpassar pelo autoconhecimento mais profundo. Né? O que eu estou trazendo para essa relação? Por quê? Isso. Eu estou trazendo um monte de coisa da minha vida pessoal, as minhas frustrações passadas. Muito bem, isso. Quando eu vivo uma situação, o ex fez tal coisa. Aí, nessa relação, qualquer mençãozinha que o atual faz, que remete àquela lembrança, mecanismo de defesa, né? E aí, ao invés de eu viver aquilo e ver o meu parceiro atual como ele é, eu estou começando a ver ele, na verdade, como se fosse o outro. E já estou começando a sentir e a criar histórias na minha mente que vão interferir na nossa relação. Os famosos gatilhos que a gente tem, né? Que basta alguém mexer neles, pronto, já fora tudo. E por isso a terapia é sempre muito interessante. A outra, eu vejo que essa questão da terapia, ela ainda é bastante estereotipada, né? No sentido de que as pessoas... Lembro que uma vez eu ouvi uma pessoa falando, eu não vou no psicólogo porque o psicólogo não consegue me mudar. Isso é primordial que todos saibam. Ninguém pode te mudar, em absoluto. Ninguém pode te mudar. A única pessoa que deve fazer algo nesse sentido é você consigo mesmo. Qual é o nosso papel enquanto profissionais? É facilitar um processo. E é por isso que a gente pergunta. Porque se eu falar para ti, Grego, eu observo que você tal coisa, o Jung, ele falava, olha, se você falar, a tendência da pessoa é de suprimir ainda mais, é de negar, ela faz um processo de negação. Defesa, né? Defesa. Não é assim. Você está vendo coisas erradas. Então, o que a gente faz? Perguntas até com que a própria pessoa consiga olhar aquilo, porque aí, se ela olha no momento certo, né? Agora eu estou pronto, estou pronta para identificar isso em mim, e isso dói. Né? Ver que eu sou tão autoritária quanto a minha mãe dói, porque tudo que eu não quero ser igual a minha mãe, né? Hipoteticamente falando aqui,
Então, eu tento suprimir muitas das características ou do papai ou da mamãe. E aí, quando eu vejo que eu segui os mesmos passos, porque tudo aquilo que eu nego, eu reforço dentro de mim, né? Dói demais ver aquilo. Então, eu vejo quando eu estou pronta. E é por isso que o profissional, ele usa de técnicas para que a pessoa chegue nesse lugar e olhe isso de frente. Agora, aí me surge uma parte oportuna. Você é uma psicóloga transpessoal, né? Isso que nós estamos conversando aqui, você está falando dentro da psicologia transpessoal, que a gente sabe que é uma psicologia holística, né? Que vai além do trivial, ou você está falando como uma psicóloga generalizando a psicologia? Porque o que você me traz aqui é que você está como uma psicóloga. Eu gostaria até que você falasse da psicologia transpessoal um pouquinho. Por que se chama transpessoal? Porque você está falando alguns aspectos que são exatamente esse tipo de psicologia, esse ramo da psicologia, digamos assim, a psicologia da transpessoalidade. O que significa a transpessoalidade na sua anamnese de uma pessoa? A grande diferença da abordagem transpessoal, né, é que ela é transpessoal. Ela vai além do pessoal, além da matéria, né? Ela leva em consideração a espiritualidade, mas é uma espiritualidade desvinculada de religião. É uma espiritualidade, aquela que a função maior que temos aqui é ser nosso eu melhor e maior. Para que eu consiga ser o meu eu melhor e maior, eu tenho que fazer uma jornada interna, né? Conforme nós vamos crescendo, nós vamos cada vez mais levantando barreiras e nos conectando mais fortemente com as informações da família, com a bagagem ancestral. Então, crenças limitantes, os valores da família. Cada vez mais eu vou ficando emaranhada nessas questões familiares. E a transpessoal, ela, então, tem um olhar para além, né? Para aquilo. É por isso que a gente fala de arquétipos, de mitologia, e como que as mídias cinematográficas trazem essas representações mitológicas. Então, a transpessoal, ela tem essa função. E aí eu aproveito e falo um pouquinho da pós-graduação. Sim, né? pode falar, que isso aí é sensacional. O ISEM, né, que você representa também, a diretora administrativa financeira, vocês vêm há anos, eu conheço a Eneida há muitos anos, mais de 30 anos, e ela faz um trabalho fantástico. Vocês fazem um trabalho fantástico de formar pessoas, de formar profissionais transpessoais, e não necessariamente quem quer se formar em psicologia transpessoal, necessariamente ele como é que se diz? Ele não precisa ter muitos requisitos assim para poder fazer. Muitas vezes as pessoas se bloqueiam, opa, não vou fazer isso porque eu não tenho graduação para tal. Explica um pouquinho sobre isso, Malu. Tá. O curso, ele é aberto para todas as profissões, né? Olha que bacana. E não necessariamente você precisa ser um terapeuta do outro. Você pode ser um terapeuta de si mesmo, né? Se aprofundando no conhecimento de si mesmo. Fazendo isso, você se torna um profissional mais capacitado, porque você consegue olhar além, né? Você consegue, primeiramente, se ver, se tocar, né? Para depois você se relacionar externamente. Então, quando nós aprofundamos o conhecimento de nós mesmos, nós temos relações mais harmoniosas externamente, seja amorosamente, com os filhos, né? No trabalho, enfim, com todo o seu entorno, acaba sendo uma relação mais fluida, porque você tem esse contato mais profundo consigo. Então, não necessariamente na nossa pós-graduação, né, a pessoa precisa ser um terapeuta ou queira ser um terapeuta.
ela pode ser um terapeuta de si mesma. Olha que interessante, é bom isso, né? É espetacular, né? E eu fiz a pós-graduação, eu tive a jornada do herói, que foi descrita por Joseph Campbell, né? Que ele verificou, assim, fez um estudo mitológico e verificou que existe um padrão que todos os mitos, né, seguem, e descreveu a jornada do herói, e nós vivemos a jornada do herói. E eu, na pós-graduação, tive a minha jornada, que foi bacana. em 2014, se eu não me engano, eu fui monitora de uma turma, eu fiz, né, sou formada pela pós-graduação ISEM, e de lá eu fui, depois passei para coordenadora, depois eu me tornei facilitadora docente, e depois veio o convite para uma sociedade. Então, de monitora, eu me tornei sócia da pós-graduação, faço esse trabalho, assim, de muito coração, né, porque eu vejo a diferença das pessoas que chegam e das pessoas que saem, e eu fiz esse percurso, né? Eu percorri, né? Eu fiz a minha própria jornada para chegar até aqui, né? Como sócia e gestora. E é uma missão de vida também. Me identifiquei demais com o propósito do ISEM. Porque o que é o propósito do ISEM? É o desbravar-se, né? Desbravar a si mesmo. E eu acho muito interessante que o Hillman, ele fala, tem uma frase que decifrar um mito é decifrar a si mesmo. Olha. E não há nada mais interessante e profundo do que decifrar a si mesmo. E na pós-graduação, nós temos esse caminho delineado e cada vez mais as pessoas vão decifrando a si mesmas. Quanto mais elas decifram a si mesmas, mais potencial elas conseguem se conectar. Não é que a pós-graduação colocou lá algo que já não existia dentro da pessoa. Não. Sempre existiu. O potencial sempre existiu, né? A capacidade, o amor sempre existiu. Mas por alguma razão, as pessoas, ou a maioria de nós, em muitos aspectos nossos, internos, nós não nos conectamos com o potencial, inclusive, com a nossa capacidade em ser amoroso, ser afetuoso, ser cuidadoso, ser capaz de vencer todas as adversidades, todos os desafios que a vida nos coloca. Mas por alguma razão nós vivemos também um processo de autossabotagem tão forte que aí tudo fica um pouco profano, né? Se eu eu não vou querer um salário muito alto, porque, nossa, que exagero, né? Eu não quero uma vida melhor, porque, nossa, não vou desejar um marido mais amoroso, porque acho não consigo, isso aqui já veio de outra vida, vou ficar por aqui. Eu estou infeliz, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Por alguma razão, a gente vive um processo de autossabotagem tão forte, né? E dentro da pós-graduação, a gente tem essa jornada em que cada vez mais as pessoas vão decifrando a si mesmas, a se conectando cada vez mais com a sua capacidade, com o seu potencial, com um processo de amor próprio, né? Porque nós não podemos, de fato, amar lá fora ou sermos amados se ainda não descobrimos o amor por nós mesmos. Sem dúvida. Se eu não consigo chegar na frente do espelho e ver eu sou uma baita mulher, como lá no filme Os Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, que a mãe todos os dias faz exercício e o instrutor lá fala, eu sou uma baita guerreira. E eu não consigo ter uma relação muito serena, muito equilibrada, muito amorosa, se eu não consigo chegar na frente do espelho e olhar para mim e falar, eu sou uma baita mulher, eu sou feraça. Tá, eu sou também as outras coisas, né? Eu também sou, às vezes, um pouco exigente demais, enfim.
é um pouco carente demais. Eu também sou. Tá tudo bem eu também ser, às vezes, ser carente, desde que não seja o tempo todo e não sufoque o outro, né? Que eu possa olhar para essa carência, que eu possa me cuidar. Enfim, é um processo, se vive, e eu falo de experiência própria, porque eu vivi aquilo. Porque hoje eu me tornei sócia, porque sou um pouquinho mais eu mesma, porque estou mais conectada com o meu potencial, né? A Eneida, ela viu esse potencial e essa capacidade antes mesmo de eu ter visto. Essa é a função. Ela já tem, ela tem um olho bacana, ela é muito. Me diz uma coisa, agora, e o bacana agora que eu sou fã da Eneida, você sabe disso, do Isen, nossa, isso é bacana, nós temos uma empatia recíproca, uma grande profissional. Nossa, que bacana isso. Dá gosto ver profissionais que honram com a sua profissão, né? E agora parece que, entre as coisas que você desenvolveu, tem também o ensino à distância, talvez em função do que nós estamos vivendo, facilitou bastante, né, para pessoas que não são daqui da cidade, de Florianópolis, onde está sediado o ISEM, mas existem diversos núcleos já se desenvolvendo pelo Brasil afora. Fala um pouquinho dessa possibilidade das pessoas fazerem o EAD à distância. Como é que é isso? O EAD, ele foi um convite, assim, muito especial que nós recebemos aí, em especial com o Covid, né? Então, lembrando, né, a vida, ela sempre nos apresenta também oportunidades em meio a dor. Então, mediante essa situação tão inicialmente caótica, né? Ela nos apresentou uma oportunidade, que foi em desenvolver a modalidade EAD. A gente já teve esse convite do Universo um ano antes, mas aí, né, a gente estava pensando e ainda com algumas resistências, mas quando a Covid veio, foi onde a Eneida bate o martelo e fala, então vamos lá, vamos fazer isso acontecer. E deu muito certo. A gente tem alunos, né, a gente chama de aprendizes. Temos aprendizes do Brasil inteiro, e não só do Brasil, em diversas partes do mundo, né? Olha que legal! De portugueses que estão conosco, né, fazendo o EAD. Ela tem várias, além disso, fora a acessibilidade, né, que a pessoa pode... A gente tem aprendizes do norte do Brasil que estavam no México e puderam acompanhar a aula. Então, não é maravilhoso poder estar em qualquer lugar, conseguir acompanhar as aulas, né? E, além disso, Grego, o valor também fica bem mais acessível, porque nós não temos os custos que uma presencial tem. Então, a gente consegue manter um valor, disponibilizar um valor muito acessível para as pessoas, né? Então, são dois facilitadores, essa questão do valor, e também por conta da internet, né, em ser um EAD, um ensino à distância. E nós estamos fazendo esse programa aqui agora, nós estamos no final de setembro, né? E nós temos uma nova turma se desenvolvendo para iniciar em outubro, né? Nós já vamos colocar os caracteres aqui, vamos fazer a divulgação. Quanto tempo é isso? Quanto tempo a pessoa estuda para fazer essa pós-graduação em psicologia transpessoal? São 18 meses, um final de semana ao mês. Tranquilo. Cada final de semana é abordado uma técnica, um conhecimento humano diferente. Então, ele é um curso que apresenta diversas técnicas da transpessoal, como, por exemplo, né, a constelação, mandalas. Eu sou facilitadora do módulo integrando o feminino e o masculino através dos mitos, dos contos. Você fala isso exatamente que nós estamos tratando hoje e você faz na pós-graduação também, muito bom. Eu compartilho a forma como eu trabalho os mitos, os contos e uso as mídias cinematográficas no atendimento clínico individual, que eu uso esse conhecimento também no atendimento individual, e em grupos. Então, a pessoa sai com uma ferramenta nova, né? Que bacana. Uma cartinha na manga.
que ela pode usar no contexto terapêutico, e para si mesma também, né? Para si mesma, em começar a se conectar com essas mídias cinematográficas de uma outra forma. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma aluna que eu dei aula há tempos atrás, ela falou, assisti esse filme aqui, e todo filme que eu assisto agora, ele tem um novo olhar, ele não é mais que interessante, né? entretenimento. Você aprende a perceber a essência daquilo que o diretor está querendo passar naquela obra dele, né? Isso é bacana. E, Grego, uma coisa que você tinha falado antes, e eu acabei não respondendo, é se só pessoas com graduação, com uma formação acadêmica podem participar. Pessoas sem formação acadêmica também podem participar. A diferença está no certificado, né? Porque somente pessoas com formação acadêmica podem se tornar especialistas em psicologia transpessoal. Então, as pessoas sem uma formação acadêmica, elas podem fazer o curso, sim, e recebem, ao final do curso, um certificado de conclusão de curso. Se ela tem interesse em tornar-se terapeuta transpessoal, qual é o caminho, né? Ela tem que levar esse certificado, no final do curso, a um dos sindicatos dos terapeutas, e se credenciar com ele, porque o sindicato, ele exige um certificado com um número X de horas, eu não recordo exatamente, né? É interessante você falar isso. Horas, alguma coisa. A nossa carga horária total é 192 horas, então é um certificado que já foi aceito por diversos sindicatos aí, diversos aprendizes, ex-aprendizes nossos se credenciaram, não tem problema nenhum, tá? Então, esse é o caminho. Não se torna um especialista em psicologia transpessoal, mas quando credenciado junto nos sindicatos dos terapeutas, se torna um terapeuta transpessoal. Então, Malu, para a gente encerrar, quem quiser saber, eu vou colocar o caractere aqui do ISEM, do Instituto ISEM, para as pessoas entrarem. Ali estão inseridos todo o currículo, o que vai dentro desses 18 meses, o que as pessoas vão aprender, né? Isso está tudo explicado ali. Quem entrar no site vai poder acessar todo esse tipo de informações, é isso? Essas informações tem ali no site, vocês vão conhecer, né, um corpo docente. Isso. O corpo docente está ali. Nós disponibilizamos alguns cursos online gratuito também, e está lá disponível no site lá em eventos. Agora eu não recordo exatamente o nome, mas a pessoa dá uma mexidinha ali, ela encontra os workshops gratuitos. Inclusive, tem um workshop sobre a mitologia grega, das deusas gregas que eu fiz, está bem completinho. Eu falo sobre o mito, sobre as características psicológicas de cada arquétipo, e também é vivencial, então tem sugestões de vivências, né? Meditação guiada, outras atividades. Tá um curso bem completinho. Se alguém tiver interesse, entra lá, tem um questionário para identificar o seu arquétipo regente. Teve também a Semana da Psicologia ISEM, assim, com vários do nosso corpo docente, dos nossos professores, palestrando sobre um tema relacionado à psicologia transpessoal. Então, se você não conhece muito bem a transpessoal, lá tem várias palestras, né, um evento, de novo, né, gratuito, que você pode ir lá e conhecer um pouco melhor, né, da transpessoal através dos diferentes conhecimentos que esses profissionais compartilharam, e tem algumas outras coisas, e tem a inscrição. Para a pessoa receber todas as informações, Grego, ela pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, né, que é 4899. Está aí no caractere aqui embaixo, isso. 2009, isso. Ou
pelo nosso e-mail também, que é contato@isen.com.br, e lá no site você pode fazer a sua inscrição e você pode acompanhar, né, verificar todos esses eventos que eu falei para vocês, conhecer o nosso corpo docente, nos conhecer um pouquinho mais. Eu tenho certeza, Malu, é um trabalho maravilhoso, eu sou fã, eu sou suspeito para falar mesmo, e as pessoas com certeza terão um grande aprendizado. Malu, muito obrigado. Demorou para eu conseguir trazer você aqui, né? Mas valeu a pena. Que bom. Quem espera sempre alcança. Tá aí, ó. Malu, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tudo de bom. Gratidão, querido. Gratidão pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo seu carinho. Você é muito especial, me tratou super bem sempre, eu fico super feliz. E também agradeço a todos os telespectadores, as pessoas que vão nos acompanhar aí depois, né? E faço esse convite para vocês virem e participarem da nova turma EAD. Nós sempre vamos ter turmas, temos agora no dia 23 de outubro de 2021, mas essa mídia ela vai se proliferar e vai ficar aí no mundo para sempre, né, Grêmio? Então, nós sempre vamos ter novas turmas EAD. Entre em contato com a gente, saiba a respeito, né? E quando vamos ter uma nova turma, e falar assim que a minha jornada no ISEM foi extremamente especial. Especial porque eu me tornei eu mesma. Antes eu ficava assim, me sentia um pouco perdida, sabe? Quem sou eu? Tá, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu já era formada em psicologia já há alguns anos e eu me apresentava como me formei em psicologia, não como psicóloga. Olha. Sempre aquela sensação de que não estou pronta ainda. Nossa, eu vou precisar fazer mais um curso, vou precisar fazer mais uma formação, vou precisar mais isso, mais aquilo, mas eu não me sinto pronta para me considerar uma psicóloga. Não me sinto pronta para ser mãe. Não me sinto pronta para ser esposa. E com a pós-graduação, eu consegui me encontrar a minha força. Algumas coisas eu sinto medo às vezes ainda, né? Sinto medo de desbravar um pouquinho mais. Mas ele não sobressai a minha coragem. A minha coragem em desvencilhar os nós, né, em sair dos emaranhados, é sempre mais forte do que o medo. O medo também faz parte, e ele também é bem importante, né, desde que ele não nos impeça em seguir à frente, em evoluir. E eu encontrei a minha força, a minha coragem lá dentro da pós-graduação, porque lá eu encontrei um grupo de pessoas que falavam a mesma linguagem, que tinham os mesmos medos que eu, as mesmas dúvidas, né? Quem sou eu? O que eu faço aqui? Né? Por que isso não termina? Por que essa dor me acompanha? Como que eu lido com essa dor? Como que eu lido com esse vazio? Lá dentro, na jornada que eu fiz, lá no final, eu consegui, né? A gente vai se fortalecendo pouco a pouco, né? Gradativamente. A coisa não acontece assim. E ela ainda é um processo que continua para mim. Mas aquilo que eu vivenciei, essa força que eu encontro, esse contato com a minha essência, ela me dá tanto poder de alcançar qualquer parte interna minha que é inexplicável. Então, eu convido você para vir e se conectar com todo o seu potencial e com o seu poder. Não é que você vai encontrar todas as respostas aqui, mas encontrando a essência, você vai ver que vai fazer toda a diferença em toda a sua vida. Então, venha e participe das novas turmas, né? Temos agora, dia 23 de outubro, fazemos esse convite carinhoso para você ter interesse em receber mais informações e espero também, para finalizar, Grego, eu espero que as explanações, assim,
esse pouquinho desse conhecimento que eu compartilhei sobre o que é mito, né, e como ele está presente nas nossas vidas, tenha contribuído para você de alguma forma internamente. Sem dúvida, para todos nós. Que seu olhar para as mídias cinematográficas passem a ser um novo olhar, sempre com essa conexão. A maioria das mídias cinematográficas, elas nos transmitem informações e conhecimentos para o nosso desenvolvimento pessoal. Valeu, Malu. Muito bacana, foi muito produtivo. Sucesso e até a próxima oportunidade. Tudo de bom. Tchau. Grata, querido. Um abraço. Gente, que bom, né? É gostoso. Eu gosto de ouvir quando o próprio profissional passa a experiência dele, né? Isso é bacana. Quer dizer, você passa aquilo que você vivenciou. É bom saber e compartilhar isso. A gente sente a verdade na expressão, né? A verdade sempre soa quando a gente experiencia essa verdade. Isso é muito bom. Psicologia é uma ciência fabulosa, como é que se diz? É uma área da medicina fantástica, da mente. Está engatinhando, tudo está engatinhando ainda, porque a gente, para se conhecer, demora muito ainda. Mas são institutos assim, pessoas assim, com a Malu, com a Eneida, com o Isen, como tantas outras entidades sérias que ajudam o conhecimento da humanidade e postergam os trabalhos de Jung, Freud e todos esses grandes, Lacan, todos esses grandes seres que passaram por aqui no intuito de ajudar o ser humano a conhecer a si próprio. Então, por hora é só, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.